Eu já estava morto há 7 anos, 3 meses e 16 dias. O Imperium simplesmente ainda não havia informado meu corpo. A porta de ferro se fechou atrás de mim com um som que lembrava ossos quebrando. Definitivo, irreversível, final. Naquele momento, soube com certeza absoluta que nunca mais veria a luz agonizante do sol moribundo de Tertius Prime. Nunca mais sentiria vento que não cheirasse a desinfetante industrial e desespero humano. Os guardas não proclamaram meus crimes em voz alta. Não precisavam. Aqui, nas profundezas de penitência máxima, crimes individuais deixavam de ter significado. Heresia, sedição, falha em cumprir obrigações de dízimo, falar contra o sobrinho de um governador planetário que vestia o uniforme do Astra Militarum como fantasia enmascarada. Tudo se fundia em uma única categoria indiferenciada: culpado. Os julgamentos se misturam neste lugar porque culpa e inocência são conceitos que existem apenas no mundo acima. Naquele reino distante, onde pessoas ainda acreditam em justiça, em redenção, em misericórdia do imperador. Aqui, nas entranhas putrefatas de penitência máxima, existe apenas uma verdade imutável: sobrevivência. Eu já estava morto há 7 anos, 3 meses e 16 dias. O Imperium simplesmente ainda não havia informado meu corpo. A porta de ferro se fechou atrás de mim com um som que lembrava ossos quebrando. Definitivo, irreversível, final. Naquele momento, soube com certeza absoluta que nunca mais veria a luz agonizante do sol moribundo de Tertius Prime. Nunca mais sentiria vento que não cheirasse a desinfetante industrial e desespero humano. Os guardas não proclamaram meus crimes em voz alta. Não precisavam. Aqui, nas profundezas de penitência máxima, crimes individuais deixavam de ter significado. Heresia, sedição, falha em cumprir obrigações de dízimo, falar contra o sobrinho de um governador planetário que vestia o uniforme do Astra Militarum como fantasia enmascarada. Tudo se fundia em uma única categoria indiferenciada: culpado. Os julgamentos se misturam neste lugar, porque culpa e inocência são conceitos que existem apenas no mundo acima. Naquele reino distante, onde pessoas ainda acreditam em justiça, em redenção, em misericórdia do imperador. Aqui, nas entranhas putrefatas de penitência máxima, existe apenas uma verdade imutável: sobrevivência. O uniforme que me deram era vermelho, cor de sangue seco ou ferrugem antiga. Raspava contra minha pele, feito de fibras reclamadas que ainda carregavam o cheiro de quem quer que o tivesse vestido antes. Tentei não pensar se haviam morrido nele ou simplesmente deixado de necessitar roupas. Minha cela era cubo de rockcrete reforçado. 3 metros de largura, 2 de profundidade, altura suficiente apenas para ficar em pé, sem minha cabeça tocar o teto, se eu não estendesse completamente as pernas. As paredes escorriam condensação constantemente, criando padrões escuros que pareciam mapas de mundos que nunca mais veria. Um slot estreito perto do chão permitia aos guardas deslizar minha ração diária de pasta nutritiva. Outro, ao nível dos olhos, permitia que me observassem a qualquer momento. Não havia janela, nenhuma fonte de luz natural. Apenas o brilho doentio de uma única lâmpada luminal que nunca diminuía e nunca falhava. A plataforma para dormir era laje de metal soldada à parede. Sem colchão, sem travesseiro, sem cobertura, exceto o uniforme em minhas costas. O frio penetrou através da fibra em minutos, instalando-se em meus ossos como parasita que se alimentava de calor e esperança. Aprendi rapidamente que sono não era descanso neste lugar, apenas outra forma de sobrevivência. Fuga temporária da consciência que me deixava mais cansado ao despertar. Na primeira noite, ouvi os sons de penitência máxima, aprendendo a respirar ao meu redor.
As paredes carregavam vozes de celas distantes, fragmentos de orações, maldições, risadas enlouquecidas que ecoavam através de dutos de ventilação como gritos dos danados. Alguém estava gritando 3 níveis abaixo. Som agudo que continuava e continuava até se tornar parte do ruído ambiente. Não mais notável que o ronco dos geradores de energia ou o rangido de ratos nas paredes. Contei os segundos entre patrulhas dos guardas, memorizando seu ritmo como litania. A cada 8 minutos e 43 segundos, o troar pesado de botas blindadas passava por minha porta. Pausavam por exatos 7 segundos enquanto verificavam o slot de observação. Depois, continuavam pelo corredor, precisos como cronômetros, inevitáveis como morte. Os guardas não eram mais completamente humanos. Seus corpos aumentados com biônicos primitivos que permitiam trabalhar mais tempo sem descanso. Seus olhos substituídos por sensores que podiam ver em escuridão perfeita. Suas vozes carregando subtons mecânicos de implantes Voxcaster. Eles se deleitavam em nossa miséria. Mas era prazer frio, cirúrgico, eficiente. Não nos odiavam pessoalmente, porque isso teria requerido que nos vissem como indivíduos, ao invés de recursos a serem gerenciados até depleção completa. Éramos inventário. Nada mais. Inventário com tendência infeliz ao desperdício. Amanhã trouxe a primeira refeição. Se a pasta vermelha que passou pelo slot de comida merecia nome tão generoso. Cheirava a nada e tudo simultaneamente. Mistura de proteínas recicladas e vitaminas sintéticas que manteriam o corpo humano funcionando em capacidade mínima por meses ou anos. Comi com os dedos porque não havia utensílios. Limpei completamente a tigela de alumínio porque não sabia quando a próxima refeição viria, ou se viria. Depois, aprendi que a pasta continha mais que nutrientes, sedativos leves para reduzir agressão, estabilizadores de humor para prevenir tentativas de suicídio, traços de compostos psicoativos que tornavam a mente mais suscetível à sugestão e condicionamento. As primeiras semanas ingerindo aquele coquetel químico me deixaram sentindo desconectado de meus próprios pensamentos, como se estivesse assistindo outra pessoa viver minha vida através de vidro sujo. Os outros prisioneiros eram sombras inicialmente, vislumbres através de slots de portas, vozes desencarnadas na escuridão. O homem na cela à minha esquerda estivera ali por 6 anos. Fora escriba nas forças de defesa planetária, condenado por falsificar relatórios de requisição para alimentar sua família durante fome. Seu nome era Marcos. Ele falava constantemente para manter a loucura à distância, contando-me sobre esposa e filhos, que provavelmente já haviam esquecido seu rosto. O truque é lembrar quem você era, disse através da parede fina entre nós. Segurar algo, qualquer coisa, de antes, um cheiro, uma música, o modo como luz do sol atravessava sua janela. No momento que desiste disso, torna-se o que eles querem que seja. A mulher no corredor gritava em pesadelos toda a noite durante meu primeiro mês ali. Seus sonhos cheios de fogo e crianças queimando. Memórias de planeta que morreu enquanto ela assistia de transporte orbital. Fora a administradora de refugiados, acusada de corrupção porque desviara suprimentos para salvar mais vidas que quotas oficiais permitiam. Seu crime foi compaixão. Sua punição foi reviver consequências dessa compaixão até morrer. O trabalho começou em meu 5º dia. Nos despertaram antes da manhã. Conceito sem significado, em lugar onde manhã era a ideia de outra vida. Nos moveram através de corredores que se estendiam além dos horizontes de nossa compreensão. Penitência máxima não era meramente prisão. Era complexo industrial inteiro construído ao redor da extração eficiente de trabalho de recursos humanos disponíveis. O trabalho era brutal, sem sentido,
projetado para quebrar corpo e espírito através de repetição e futilidade. Minha designação foi para as forjas, caverna de calor e fogo, onde montávamos componentes para armas que seriam usadas para conquistar mundos que nunca veríamos. A temperatura mantida logo abaixo do limiar que carne humana poderia sobreviver. Quente o suficiente para nos exaurir, mas não quente o suficiente para nos matar rapidamente. O ar espesso com partículas metálicas e vapores químicos que queimavam pulmões e deixavam gosto como moedas de cobre na língua. Trabalhávamos em turnos de 12 horas. Nossos movimentos coreografados pelo ritmo da linha de produção e pela ameaça sempre presente dos aguilhões de choque que supervisores carregavam. Os componentes que montávamos eram simples. Mecanismos de gatilho para armas laser, aceleradores para motores de tanque, chips guia para projéteis de artilharia. Cada peça tinha que atender especificações precisas. Falha em manter padrões de qualidade resultava em punição imediata. As punições eram criativas em sua crueldade. Um trabalhador, cujas mãos tremessem demais de exaustão, poderia tê-las presas em cintas de metal que as forçavam a trabalhar em posições progressivamente mais dolorosas. Alguém que ficasse para trás do ritmo de produção seria equipado com injetores estimulantes que os mantinham conscientes e funcionais, mesmo quando o corpo começasse a desligar por fadiga. Os supervisores tomavam notas cuidadosas sobre quais punições eram mais efetivas para melhorar produtividade, tratando-nos como sujeitos em grande experimento de resistência humana. Aprendi a me perder no trabalho, deixar minha mente se afastar do corpo enquanto mãos continuavam movimentos mecânicos. Essa dissociação era sobrevivência, modo de preservar algum núcleo pequeno de si mesmo enquanto prisão consumia todo o resto. Mas vinha com custo. Dias se misturavam em presente infinito e nebuloso, onde passado e futuro tornaram-se conceitos abstratos. Comecei a esquecer a cor da grama, o som da chuva, a sensação de vento que não cheirasse a químicos industriais. As dinâmicas sociais da prisão eram tão complexas quanto viciosas. Alianças se formavam e dissolviam, baseadas em correntes de poder e desespero. Os prisioneiros mais fortes, geralmente aqueles com experiência militar ou criminal, estabeleciam-se como líderes de gangues informais que controlavam distribuição de contrabando e atribuição de blocos de celas. Exigiam tributo em forma de porções de comida, serviços de proteção ou favores sexuais. Seus métodos de aplicação eram brutais e imediatos. Alinhei-me com um grupo liderado por ex-sargento chamado Kane, homem cujo corpo era catálogo de feridas de 1000 batalhas diferentes. Fora condenado por abandonar posto durante revolta de culto ao caos, apesar de afirmar que estava salvando civis quando o comandante o rotulou covarde. Kane entendia valor de disciplina e organização. Sob sua proteção, aprendi as regras não escritas que governavam vida em penitência máxima. Nunca mostre fraqueza. Fraqueza era sangue na água. Predadores aqui sempre estavam famintos. Nunca se voluntarie para nada. Voluntários eram primeiros a morrer em qualquer novo horror que guardas inventassem. Nunca confie em ninguém completamente. Traição era, às vezes, a única moeda que podia comprar sobrevivência. Nunca desista da esperança. Esperança era a única coisa que separava vivos dos mortos-vivos, mesmo que essa esperança fosse nada mais que possibilidade de morrer rápido ao invés de devagar. Os guardas encorajavam conflito entre prisioneiros. Prisioneiros lutando entre si eram mais fáceis de controlar que prisioneiros organizados. Deliberadamente criavam situações onde éramos forçados a competir por recursos ou privilégios. Depois se afastavam e nos assistiam despedaçar uns aos outros com interesse destacado
de cientistas observando animais de laboratório. Vencedores desses conflitos recebiam pequenas recompensas, ração extra ou atribuição de cela melhor. Mas vitórias eram sempre temporárias, custos sempre permanentes. Matei meu primeiro homem numa terça-feira, ou o que decidira chamar de terça-feira no inferno atemporal de nosso mundo subterrâneo. Seu nome era Singh. Fora coletor de impostos antes da prisão por desvio de fundos imperiais. Era pequeno e rápido, com astúcia de homem que passara a vida encontrando modos de tomar o que pertencia a outros. Vinha roubando de minhas rações por semanas, tomando apenas o suficiente para me manter constantemente faminto, mas não tanto que eu percebesse o roubo imediatamente. Quando finalmente o peguei, ele riu. Me disse que eu era fraco demais para fazer algo a respeito. Ele estava errado. A surra que dei nele não foi apaixonada ou furiosa. Foi metódica, calculada para infligir máximo dano enquanto evitava a atenção dos guardas. Usei técnicas que aprendera observando outros prisioneiros resolverem disputas, alvejando joelhos e costelas, onde evidência de violência seria menos visível. Quando parou de se mover, senti nada além de satisfação fria de que problema fora resolvido. Os guardas encontraram seu corpo durante próxima inspeção de celas. Registraram sua morte como causas naturais. Falha cardíaca induzida por desnutrição e estresse. Ninguém questionou esse diagnóstico porque questionar exigiria papelada e investigações que não serviam propósito útil. Singh desapareceu do manifesto de prisioneiros como se nunca tivesse existido. Outra pessoa foi designada para sua cela dentro de horas. Naquela noite, Kane me cumprimentou com algo que poderia ter sido aprovação. Você está aprendendo, disse. A primeira morte é sempre a mais difícil. Depois disso, é apenas outra habilidade, como forjar metal ou ler. Qualquer coisa que precise saber para sobreviver. Ele estava certo. A segunda morte foi mais fácil. A terceira, mais fácil ainda. Ao fim do primeiro ano em penitência máxima, havia parado de contar. Violência tornara-se apenas outro aspecto de rotina diária. Não mais notável que comer ou dormir ou trabalhar nas linhas de produção. A capacidade para o horror que definira limites de minha imaginação expandira para acomodar realidades que nunca poderia ter concebido em vida anterior. Mas violência física era apenas aspecto mais visível de como prisão nos consumia. A verdadeira destruição acontecia lentamente, invisivelmente, na erosão gradual de tudo que nos tornava humanos. Nos alimentavam o suficiente para manter funcionais, mas nunca o suficiente para sentir satisfeitos. Davam sono suficiente para prevenir colapso total, mas nunca o suficiente para sentir descansados. Forneciam cuidado médico suficiente para prevenir epidemias, mas nunca o suficiente para eliminar sofrimento. A guerra psicológica era mais sofisticada. Anunciavam ocasionalmente que certos prisioneiros estavam sendo considerados para libertação, criando competições desesperadas, enquanto prisioneiros tentavam provar reabilitação através de maior produtividade ou cooperação voluntária com guardas. Esses anúncios eram sempre mentiras. Ninguém deixava penitência máxima, exceto em sacos para cadáveres, ou como componentes para programas de conversão de servitor. O programa de servitor era talvez a crueldade mais refinada de todas. Prisioneiros que se voluntariavam para a conversão eram prometidos que consciência seria preservada em alguma forma, que continuariam existindo como servos valiosos do Império, ao invés de morrer como criminosos esquecidos. A realidade era lobotomização seguida por implantação cibernética, processo que deixava apenas funções cerebrais suficientes para operar maquinaria simples e seguir comandos básicos. Os servitors que mantinham a prisão haviam sido prisioneiros como nós.
Sua humanidade foi cirurgicamente removida e trocada por obediência mecânica. Assisti amigos desaparecerem nas câmaras de conversão, convencidos que escolhiam sobrevivência sobre morte. Marcos, o escriba que me ajudou a entender regras de sobrevivência, se voluntariou após receber notícias de que família fora declarada morta em acidente de mineração. Não conseguia aceitar pensamento de continuar existindo num mundo onde seu sofrimento não servia a propósito. Promessa de paz mecânica parecia preferível a desespero consciente. Última vez que o vi, estava varrendo o corredor fora de minha cela. Movimentos precisos e repetitivos. Olhos substituídos por sensores ópticos. Crânio aberto onde sua personalidade fora cortada fora. Chamei seu nome. Ele não respondeu. Marcos estava morto, substituído por algo que vestia seu rosto e carregava suas memórias, mas sem traço de sua alma. As estações mudavam sobre nós, embora soubéssemos apenas através de variações sutis em temperatura e umidade que filtravam pelos sistemas de ventilação. Verão trouxe calor, que tornava condições de trabalho já intoleráveis, quase letais. Inverno trouxe frio, que penetrava Rockcrete e se instalava em ossos, fazendo cada movimento doloroso e cada respiração visível no ar gelado. Anos passaram, ou o que se sentia como anos. Tempo tornara-se elástico na escuridão eterna da prisão, esticando e comprimindo de acordo com ritmos de dor e alívio que estruturavam nossa existência. Perdi conta de minha própria idade, esquecendo se tinha 30 ou 50 ou algo entre. Meu cabelo ficou grisalho, depois branco. Depois começou a cair em mechões da exposição química nas forjas. Meus dentes apodreceram. Vários caíram, deixando lacunas que tornavam comer mais difícil e falar mais trabalhoso. A mulher que gritava dormindo morreu durante meu terceiro inverno. Ouvi sua última exalação através da parede entre nossas celas. Uma expiração que pareceu continuar para sempre antes de finalmente cessar. Os guardas não removeram seu corpo por 2 dias. O cheiro de decomposição encheu nosso bloco inteiro com fragrância doce e enjoativa que se grudou em tudo e todos. Quando finalmente vieram buscá-la, não foram gentis. Ouvi restos dela sendo arrastados pelo corredor. Som como saco molhado sendo puxado por pedra áspera. Novos prisioneiros chegavam constantemente, tomando lugares dos que morriam ou eram convertidos, ou simplesmente desapareciam em vácuo administrativo que engolia pessoas inconvenientes. Vinham com o mesmo terror de olhos arregalados que senti ao chegar, fazendo mesmas perguntas sobre justiça e apelações e contato com o mundo externo. Os prisioneiros mais velhos os observavam com expressões de piedade distante, sabendo que esses novos prisioneiros se adaptariam ou morreriam, mas nunca mais seriam as pessoas que eram antes de passar por aquelas portas de ferro. Tentei ajudar alguns, compartilhando o que aprendera sobre sobrevivência e regras não escritas que governavam nossa existência. Muitos ouviam educadamente e depois ignoravam meu conselho, convencidos que situação era temporária, que inocência de algum modo os protegeria da maquinaria de crueldade institucional. Alguns aprenderam rápido o suficiente para sobreviver primeiro ano. Maioria não. Os combates gladiatoriais começaram durante meu 4º ano, embora guardas os chamassem de exibições disciplinares em relatórios oficiais. Prisioneiros que violavam regras ou falhavam em cotas de produção eram selecionados para lutar uns contra outros numa arena improvisada construída em uma das maiores câmaras de armazenamento. As lutas não eram oficialmente até morte, mas ferimentos sérios eram comuns e tratamento médico mínimo. Guardas e administradores assistiam de plataformas elevadas, fazendo apostas nos resultados e discutindo técnicas dos lutadores com profissionalismo destacado
de tratadores de animais. Fui selecionado para a arena depois de agredir guarda que vinha torturando o homem na cela próxima à minha. O guarda descrevia em detalhes gráficos como família do homem fora vendida em servidão para pagar suas dívidas, tomando prazer em cada soluço e gemido que produzia. Quando mandei parar, voltou a atenção para mim, especulando sobre quais serviços meu corpo poderia oferecer quando estivesse fraco demais para trabalhar nas linhas de produção. O soco que dei foi instintivo, dirigido por raiva que vinha se acumulando por anos, mas nunca encontrara alvo adequado. Meu punho o pegou na garganta, esmagando sua laringe e o enviando ao chão, sufocando por ar que não viria. Ele não morreu, mas nunca mais falou normalmente. O sintetizador mecânico que substituiu sua voz tornou-se lembrança constante do que desafio poderia custar quando aplicado apropriadamente. Meu oponente na arena era homem enorme chamado Voss, ex-lutador de fosso que fora aprisionado por matar filho de governador planetário em combate não sancionado. Era tudo que não era. Jovem, forte, experiente em violência e completamente sem medo ou hesitação. A plateia de guardas e administradores rugiu quando ele entrou na arena, suas vozes ecoando das paredes de concreto como grito de animais famintos. As armas fornecidas eram primitivas, mas efetivas. Pedaços de cano enferrujado, correntes pesadas, botas com pontas afiadas soldadas de sucata. Escolhi pedaço de cano com peso suficiente para esmagar carne, mas não tão pesado que desaceleraria meus movimentos. Voss escolheu corrente, testando seu equilíbrio com avaliação profissional de alguém que passara anos aprendendo a infligir dor eficientemente. A luta durou 17 minutos, embora parecesse horas. Voss era mais forte e mais rápido, mas eu tinha vantagens que não esperava. Desespero, astúcia e fúria acumulada de anos assistindo homens bons serem destruídos por sistema que se alimentava de sofrimento. Evitei seus ataques diretos, usando dimensões da arena para permanecer móvel, procurando aberturas criadas por sua confiança e agressão. Quando a abertura veio, tomei-a sem hesitação. Ele se sobrecarregou durante movimento particularmente vicioso. Avancei dentro de sua guarda, dirigindo o cano para seu plexo solar, com força suficiente para rupturar órgãos internos. Ele dobrou ao redor do impacto, respiração vindo em ofegos curtos que espalharam sangue pelo chão da arena. Atingi novamente, desta vez, através da base de seu pescoço. Ele caiu para frente em próprio sangue. Espasmos uma vez antes de ficar imóvel. A plateia aplaudiu minha vitória, mas seus aplausos soaram como condenação. Havia me tornado exatamente o que queriam. Assassino que performava violência para entretenimento. Coisa quebrada que esquecera a diferença entre sobrevivência e rendição. Os guardas me escoltaram de volta à minha cela com expressões de satisfação, como se tivesse passado em teste crucial que provava seus métodos funcionavam conforme planejado. As vitórias que seguiram foram mais fáceis tecnicamente, mas mais difíceis emocionalmente. Cada oponente era outro prisioneiro como eu, alguém moldado pelas mesmas forças e levado às mesmas medidas desesperadas. Matei-os eficientemente, sem paixão ou ódio, porque eficiência era o que situação exigia, e porque se importar demais com pessoas que matava teria tornado sobrevivência impossível. Entre lutas, trabalhava nas linhas de produção e tentava lembrar quem fora antes de me tornar gladiador. As memórias estavam esmaecendo, tornando-se abstratas e incertas, como histórias que alguém me contara sobre pessoas que nunca conheci. Eu realmente fora professor uma vez? Parado diante de salas cheias de crianças que me olhavam com respeito e afeto? Realmente vivera em casa pequena, com jardim onde cultivava vegetais e flores sem razão,
exceto que encontrava beleza em coisas crescentes. Os detalhes se misturavam até não poder ter certeza do que era memória e o que era imaginação. Talvez nunca tivesse sido nada, exceto o que era agora. Prisioneiro. Assassino. Coisa que existia apenas para servir como exemplo do que acontecia àqueles que desafiavam vontade do Imperium. Talvez minha vida anterior fosse apenas ilusão. Mentira confortável que criara para tornar a existência atual suportável. Kane morreu durante meu 5º ano. Não morto por violência, mas por câncer, que crescera em seus pulmões por meses. Os químicos no ar finalmente acumularam em níveis tóxicos e seu corpo simplesmente parou de conseguir processar o veneno. Ele enfrentou morte com o mesmo pragmatismo que trouxera para todo o resto, dando-me conselhos sobre liderança e sobrevivência, até que voz ficasse fraca demais para carregar através da parede. Não deixe que façam de você algo com que não possa viver, disse-me durante nossa última conversa. Vi homens bons se tornarem monstros aqui, e monstros que encontraram modos de permanecer humanos. A escolha é sempre sua, mesmo quando não parece haver escolha alguma. Sua morte deixou vácuo na estrutura de poder, que outros prisioneiros imediatamente se moveram para preencher. Desafios por liderança eram violentos e breves, resolvidos através de assassinato e traição, ao invés de processo democrático. Evitei participar nessas lutas, aprendendo que visibilidade era perigosa, que posição mais segura geralmente ficava em algum lugar no meio da hierarquia, onde você era valioso o suficiente para proteger, mas não importante o suficiente para ameaçar. A nova líder era mulher chamada Catherine, ex-oficial naval condenada por motim após recusar ordens para bombardear centro populacional civil. Era inteligente, impiedosa e completamente comprometida com sobrevivência a qualquer custo. Sob sua liderança, a organização dos prisioneiros tornou-se mais eficiente, mas também mais brutal, com punições severas para qualquer deslealdade percebida ou fraqueza. Ela me abordou após uma de minhas vitórias na arena, estudando-me com olhos que haviam visto demais e esquecido como demonstrar misericórdia. Você luta bem, disse, mas luta como alguém que ainda pensa que vai sair deste lugar. Isso vai matá-lo eventualmente. Ela estava certa, embora eu não quisesse admitir naquela época. Alguma parte de mim ainda agarrava a possibilidade de fuga, libertação ou redenção. E essa esperança estava me tornando descuidado. Os prisioneiros mais perigosos eram aqueles que aceitavam destino completamente, que paravam de pensar no futuro e focavam totalmente nos requisitos imediatos de sobrevivência. A fuga veio durante meu 6º ano, organizada por grupo de prisioneiros políticos que conseguiram subornar vários guardas e adquirir mapas detalhados do layout da prisão. Me convidaram para participar, reconhecendo minhas habilidades de combate e condição física relativamente boa como ativos que poderiam melhorar chances de sucesso. O plano era complexo, mas viável. Criar distração durante mudança de turno, dominar guardas em ponto de controle secundário, usar túneis de manutenção para alcançar superfície antes que alarme pudesse ser acionado. Concordei em participar, apesar de saber que tentativa estava fadada ao fracasso. Não porque plano fosse falho, mas porque fuga nunca era realmente sobre sair da prisão. A verdadeira prisão era o que havíamos nos tornado durante anos de encarceramento. O dano acumulado em nossas mentes e almas que não poderia ser deixado para trás, simplesmente atravessando porta diferente. Estávamos planejando levar nossas celas para onde quer que fôssemos. A tentativa falhou exatamente como esperava, embora não pelas razões que esperava. Os guardas sabiam do plano desde o início, informados por um dos conspiradores
que fora prometido tratamento melhor em troca de cooperação. O informante era homem chamado Peter, ex-conselheiro morrendo lentamente de desnutrição, que queria melhorar chances de viver tempo suficiente para ver outro inverno. Os guardas permitiram que tentativa de fuga prosseguisse até estarmos completamente comprometidos. Depois, acionaram alarmes e selaram túneis que usávamos como rota. A caçada que seguiu não foi urgente ou desesperada. Foi metódica, como exterminadores eliminando pragas que infestaram as paredes. Usaram gás para nos forçar a sair de esconderijos, bastões de choque para incapacitar qualquer um que resistisse, violência casual para desencorajar futuras tentativas de fuga. Dos 12 prisioneiros que participaram da tentativa, 4 foram mortos imediatamente. 3 escolhidos para conversão em servitor. Os 5 restantes retornados à população geral, sob restrição aumentada e monitoramento constante. Estava entre os sobreviventes, embora não tivesse certeza se isso representava boa ou má sorte. As restrições punitivas significavam confinamento solitário por meses, redução de rações, eliminação de designações de trabalho que poderiam fornecer oportunidades para planejamento de fuga. O confinamento solitário foi tipo diferente de morte, mais lento, mais profundo que violência rápida da arena. A cela era menor que acomodações regulares, apenas grande o suficiente para deitar com braços estendidos, sem luz, exceto o que filtrava por fenda sob porta, sem contato humano, exceto entrega diária de ração, sem sons, exceto minha própria respiração e batimento cardíaco, e gradual dissolução de minha sanidade. Falava comigo mesmo, mantendo conversas com pessoas de meu passado que existiam apenas em memórias cada vez menos confiáveis. Contava histórias para paredes. Recitava poesia que me lembrava de vida antes, mas palavras começaram a perder significado. Língua em si tornando-se abstrata, como se estivesse esquecendo não apenas quem fora, mas o próprio conceito de identidade. O tempo não tinha significado no confinamento solitário. Poderia ter sido semanas, poderia ter sido meses. Não havia modo de saber. Cada momento se estendia em eternidade, enquanto passava em flash simultâneo. Comecei a ter alucinações, vendo rostos nas manchas de umidade das paredes, ouvindo vozes em silêncio absoluto, sentindo presenças em cela vazia. Marcos voltou para mim. Não o servitor sem alma que ele se tornara, mas o homem que conhecera. Sentando em canto da cela, contando-me sobre família que perdera, oferecendo conselhos sobre sobrevivência que não mais se aplicavam. O truque é lembrar quem você era, dizia sua aparição. Mas eu não conseguia mais lembrar. As memórias haviam se tornado sonhos. Os sonhos haviam se tornado fantasias. E fantasias estavam se dissolvendo em nada. Percebi eventualmente que estava morrendo. Não fisicamente, embora o corpo estivesse definhando por falta de movimento e nutrição adequada. Mas mentalmente, espiritualmente, a pessoa que fora estava sendo apagada, substituída por vazio. Era isso que penitência máxima realmente fazia. Não nos matava, nos apagava, removendo cada traço de individualidade, propósito, humanidade, até restar apenas casca biológica funcionando em capacidade mínima. Quando finalmente me libertaram do confinamento solitário, não senti alívio, apenas indiferença fria, como se parte essencial de mim tivesse sido deixada para trás naquela cela escura. Fui devolvido à população geral, modificado de modos que não conseguia articular completamente. Outros prisioneiros notaram mudança. Catherine me observou com nova consideração. Kane teria reconhecido o que eu me tornara, mas Kane estava morto há muito. Você aceitou, disse Catherine após minha primeira semana de volta. Finalmente parou de lutar contra o que este lugar faz com você. Ela estava certa.
A esperança que carregara, aquela faísca teimosa de possibilidade de algo melhor, havia sido extinguida no escuro do confinamento solitário. Agora havia apenas isto, apenas sobrevivência, apenas presente eterno de dor e resistência, sem significado, além de continuar existindo por mais um dia. Retornei às forjas, retornei às lutas na arena, retornei aos ritmos brutais que estruturavam existência em penitência máxima. Mas estava diferente agora, movendo-me através de tudo com eficiência mecânica. Como servitor, ainda retendo traços de consciência humana, mas sem conexão real com a humanidade que representava. Matava na arena sem hesitação ou remorso. Trabalhava nas linhas de produção sem pensamento ou sentimento. Existia nos espaços, entre sem questionar ou esperar. Havia me tornado exatamente o que o sistema projetara para criar. Recurso perfeitamente otimizado, extraindo o máximo valor, até depleção inevitável. Foi durante meu 8º ano que novo prisioneiro chegou à cela ao lado da minha. Jovem, talvez 20 e poucos anos, condenado por heresia, especificamente por questionar a eficácia de dízimos imperiais durante fome que matara metade da população de seu mundo natal. Seu nome era Darius, e ele se recusava a aceitar o que éramos. Isto não pode ser tudo o que resta, dizia através da parede entre nossas celas. Deve haver justiça, deve haver apelação, deve haver alguma forma de sair. Reconheci minha voz mais jovem em suas palavras, a negação desesperada, a convicção inabalável de que o sistema não poderia ser tão completamente corrupto. Que inocência significava algo, que verdade importava. Não há, respondi. Voz plana, desprovida de emoção. Isto é tudo, para sempre. Não posso aceitar isso. Havia desafio em sua voz. Não vou me tornar como vocês. Não vou esquecer quem sou. Algo mexeu dentro de mim ao ouvir isso. Algo que pensava estar morto. Não esperança. Nunca mais esperança. Mas curiosidade, talvez. Ou memória distante de quando também me recusara a aceitar. Então você morrerá, disse simplesmente. Rápido se tiver sorte. Devagar se não. Prefiro morrer como homem que viver como isto, respondeu Darius. E pela primeira vez em anos, pensei que talvez ele tivesse razão. Darius não se adaptou como outros prisioneiros. Não aprendeu regras não escritas, não formou alianças, não desenvolveu instintos brutais de sobrevivência, que resto de nós portávamos como segunda pele. Ele se recusou. Compartilhava rações quando tinha extra, mesmo sabendo que fome retornaria. Ajudava prisioneiros mais fracos, mesmo sabendo que fraqueza era sentença de morte. Falava de justiça e compaixão e dignidade humana, mesmo sabendo que tais conceitos não tinham lugar aqui. Os guardas o espancavam regularmente por insubordinação. Outros prisioneiros o exploravam por ingenuidade. Condições o quebravam lenta, mas inexoravelmente. Mas ele se recusava a render. E assistindo sua resistência teimosa e fútil, algo em mim começou a... Despertar não era a palavra certa. Reconhecer, talvez. Lembrar. Comecei a falar com ele. Não apenas através da parede, mas durante trabalho nas forjas. Durante refeições quando podíamos sentar próximos. Durante raros momentos quando guardas não estavam observando. Contei-lhe minha história. Quem fora antes. O que fizera para ser preso. Como prisão me transformara em coisa que já não reconhecia como humana. Ele ouvia, e depois dizia, mas você ainda está aqui. Ainda está falando comigo. Ainda está sentindo algo além de sobrevivência. Não está morto ainda. Não? Respondi. Então o que sou? Ainda está descobrindo isso. Foi Darius quem plantou semente. Não de fuga. Aprendera através de meu fracasso que fuga era impossível, mas de algo mais perigoso. Resistência. Não podemos sair, disse, mas podemos nos recusar a nos tornar o que querem.
podemos lembrar uns aos outros que ainda somos humanos, que ainda importamos. Era ideia absurda, condenada, completamente inútil no grande esquema de penitência máxima. Mas algo nela ressoou, não apenas em mim, mas em outros que ouviram. Marcos, não o servitor, mas prisioneiro diferente com o mesmo nome, juntou-se a nós. Ex-médico condenado por tratar hereges feridos, ao invés de denunciá-los. Ele começou a usar conhecimento médico limitado para ajudar prisioneiros doentes, sem esperar nada em retorno. Sara, veterana das forjas que perdera 3 dedos em acidente industrial, começou a ensinar novos prisioneiros como sobreviver primeiras semanas, compartilhando conhecimento que normalmente guardaria como vantagem competitiva. Outros seguiram, pequenos atos de humanidade em lugar projetado para erradicá-la. Compartilhar comida, oferecer palavras de conforto, defender fracos quando guardas não estavam olhando, não mudou nada fundamentalmente. Penitência. Máxima permaneceu inferno brutal. Pessoas ainda morriam, ainda eram convertidas, ainda eram quebradas por sistema projetado para quebrar. Mas criou algo. Bolsão minúsculo de resistência. Lembrança de que mesmo aqui, nas entranhas do Imperium, humanidade poderia persistir se escolhêssemos fazê-la persistir. Os guardas notaram eventualmente. Não tinham palavra para o que estávamos fazendo. Não era motim. Não ameaçávamos a autoridade deles. Não era fuga. Não tentávamos deixar. Não era mesmo desobediência no sentido tradicional. Mas reconheceram como ameaça de qualquer modo, porque prisioneiros que lembravam humanidade eram mais difíceis de controlar que prisioneiros reduzidos a animais lutando por sobrevivência. As represálias começaram sutilmente. Rações reduzidas para aqueles identificados como parte de nosso grupo. Designações de trabalho mais brutais. Separações de celas para quebrar conexões que formáramos. Darius foi primeiro a enfrentar punição real. O pegaram compartilhando sua ração com um prisioneiro idoso doente demais para trabalhar. Segundo regras oficiais, prisioneiros incapazes de trabalhar não mereciam alimentação completa. Recursos deveriam ser alocados apenas para aqueles que produziam valor. Darius argumentou. Citou decretos imperiais sobre tratamento humanitário. Apelou à compaixão e justiça. Os guardas o espancaram até inconsciência. Depois, o arrastaram para a arena. Não anunciaram como combate disciplinar regular. Fizeram disso exemplo. Reuniram população inteira de prisioneiros. Algo que nunca faziam. Forçaram-nos a assistir enquanto Darius era levado para a arena. Seu oponente não era outro prisioneiro. Era coisa. Produto de programas de aprimoramento que guardas ocasionalmente testavam em prisioneiros voluntários. Fora humano uma vez. Agora era massa de músculo aumentado e implantes de combate primitivos. Mais bestial que homem. Programado para matar sem hesitação ou misericórdia. Darius não tinha chance. Todos sabíamos disso. Os guardas sabiam. Darius sabia. Era execução disfarçada de combate. Mas quando entraram na arena, Darius não implorou. Não tentou negociar. Não cedeu. Ele ficou de pé, reto como conseguia com costelas quebradas de espancamento anterior, e falou. Meu nome é Darius Kane, disse. Voz carregando através de arena silenciosa. Fui professor em Orpheus Tertius. Ensinei crianças sobre história do Imperium, sobre sacrifício, sobre dever. A criatura aumentada avançou. Darius não se moveu. Fui condenado por heresia, por questionar se fome que matou metade de meu mundo era necessária. Se dízimos que tomaram todo o nosso alimento serviam ao imperador ou apenas à ganância de governadores. Mais perto, guardas assistiam com diversão cruel, esperando o momento de violência. Vou morrer aqui, continuou Darius. Hoje, nesta arena.
Mas morro como homem. Morro sabendo quem sou. Morro livre das mentiras que alimentam este lugar. A criatura o alcançou, ergueu o braço massivo. Morro humano, disse Darius. Vocês nunca me tiraram isso. O golpe caiu. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ninguém aplaudiu. Nenhum guarda zombou. A criatura ficou sobre corpo de Darius confusa quando o próximo comando não veio, porque algo havia mudado naquele momento. Darius morreu. Mas morreu de modo que ninguém em penitência máxima morrera antes. Não como animal, não como recurso depletado, mas como testemunha, testificando verdade que sistema precisava negar. Que não importava o que fizessem a nossos corpos, não importava quantos anos passássemos neste inferno, enquanto lembrássemos, enquanto escolhêssemos, enquanto nos recusássemos a render completamente. Permanecíamos humanos. Nos dias após morte de Darius, algo mudou em penitência máxima. Não mudança óbvia. Guardas ainda patrulhavam. Trabalho ainda continuava. Violência ainda permeava cada aspecto de existência. Mas entre prisioneiros, algo diferente. Pessoas começaram a usar nomes novamente. Não apenas designações numéricas, mas nomes, identidades, histórias de quem haviam sido antes. Compartilhavam memórias de mundos natais, de famílias perdidas, de vidas que viveram antes que portas de ferro se fechassem atrás deles. Pequenos atos de gentileza multiplicaram-se, não porque ofereciam vantagem, mas porque Darius provara que humanidade não era fraqueza, era forma final de desafio. Catherine, líder pragmática que aconselhara abandono de esperança, me procurou semana após a execução de Darius. Ele estava certo, disse simplesmente. E eu estava errada. Sobre o quê? Pensei que sobrevivência significava aceitar o que este lugar faz conosco. Tornar-nos monstros para que monstros não nos destruíssem. Pausou. Mas se nos tornamos o que eles querem, então já estamos destruídos. Sobrevivência sem humanidade não é sobrevivência. É apenas existência. Olhei para ela. Vendo pela primeira vez não líder brutal, mas pessoa quebrada, tentando encontrar significado em inferno sem sentido. O que sugere? Perguntei. Que lembremos, que ajudemos uns aos outros lembrar, que construamos algo aqui que eles não possam tirar, mesmo quando tiram tudo mais. Era ideia absurda, condenada ao fracasso, mas Darius morrera por ela, e descobri que não conseguia deixá-la morrer com ele. Nos meses que seguiram, algo extraordinário aconteceu em penitência máxima. Não rebelião, não fuga, não desafio aberto que guardas pudessem esmagar, mas emergência lenta e silenciosa de comunidade. Marcos, o médico, estabeleceu clínica improvisada em canto esquecido das forjas, tratando ferimentos que guardas ignoravam, usando conhecimento para aliviar sofrimento onde podia. Sarah começou a ensinar habilidades de sobrevivência sistematicamente, não apenas a novos prisioneiros, mas a qualquer um que quisesse aprender, transformando conhecimento egoísta em recurso compartilhado. Outros contribuíram de modos próprios. Ex-engenheiro ensinava reparos que tornavam o trabalho nas forjas menos perigoso. Ex-cozinheiro mostrava como fazer pasta nutritiva mais palatável com especiarias improvisadas de componentes industriais. Ex-padre, condenado por pregar interpretação não autorizada de credo imperial, começou a realizar serviços, não pregando doutrina, mas oferecendo conforto, lembrando prisioneiros que eram mais que números, mais que recursos, que eram almas, ainda dignas de consideração mesmo aqui. Os guardas notaram, mas não sabiam como responder. Não violávamos regras tecnicamente. Ainda trabalhávamos. Ainda obedecíamos. Ainda morriam em taxas esperadas. Mas algo sobre nós havia mudado de modo que não conseguiam quantificar ou esmagar. Meu 10º ano em penitência máxima chegou sem fanfarra.
Estatisticamente, superara a expectativa de vida em quase uma década. Deveria estar morto há muito, convertido, consumido por este lugar de todos os modos que contavam. Mas ainda estava aqui, ainda consciente, ainda algo. Catherine me procurou na noite de meu aniversário de prisão. Não que soubéssemos data exata, mas ela mantinha registro meticuloso de tais coisas. 10 anos, disse. Você é um dos prisioneiros mais antigos agora. A maioria que chegou quando você chegou está morta ou convertida. Sorte, respondi automaticamente. Não. Ela balançou cabeça. Propósito. Você encontrou razão para continuar, mesmo quando todas as razões haviam sido tiradas. Considerei isso. Era verdade, de certo modo. Darius me dera algo. Não esperança, nunca mais esperança, mas responsabilidade, dever de lembrar, de ajudar outros lembrarem, de testemunhar a humanidade perseverando, mesmo em lugar projetado para erradicá-la. O que acontece agora? Perguntei. Construímos esta comunidade. Mantemos humanidade viva onde não deveria existir. Mas para quê? Ainda estamos presos, ainda morrendo lentamente. Isto muda alguma coisa realmente? Catherine sorriu. Expressão rara que transformava rosto marcado por cicatrizes em algo quase bonito. Muda tudo, disse. Porque enquanto lembrarmos, enquanto nos recusarmos a nos tornar o que querem, provamos que eles falharam, que Imperium com todo o seu poder não pode apagar completamente o espírito humano. Isso é vitória? Perguntei cética. Preservar espírito enquanto o corpo apodrece? É nossa vitória, respondeu. A única disponível, e vale mais que qualquer fuga física. Mudança veio no 11º ano, de fonte completamente inesperada. Inquisidor chegou à penitência máxima. Nunca víamos autoridade superior. Prisão era deixada em mãos de administradores locais. Desde que quotas de produção fossem cumpridas e nenhum distúrbio alcançasse a atenção imperial, éramos esquecidos. Mas Inquisidor Varus Kane, sem relação com Darius, embora o nome nos afetasse profundamente, veio investigar alegações de heresia entre guardas. Não para nos salvar, não por preocupação com nosso bem-estar, mas porque certos guardas supostamente adoravam poderes obscuros em segredo, usando prisão como fonte de almas para sacrifício. Investigação dele trouxe escrutínio, e escrutínio revelou coisas que a administração preferia manter ocultas. Conversões de servitor excedendo limites autorizados. Experimentos com prisioneiros sem sanção apropriada. Execuções não registradas. Desvio de recursos de produção. Corrupção burocrática mundana ao lado de heresia genuína. Varus era homem austero, implacável em dever, sem misericórdia para traidores ou hereges, mas também não sem honra em modo estranho e terrível. Ele ordenou purga. Metade dos guardas executados por corrupção ou cumplicidade com adoração ao caos. Administradores sêniores substituídos, sistemas reformados, e pela primeira vez em décadas, alguém realmente olhou para prisioneiros, não como recursos, mas como pessoas. Foi Sarah quem conseguiu audiência com ele. Não sei como. Talvez subornando guardas restantes. Talvez apenas sendo teimosa o suficiente. Ela testemunhou. Contou-lhe sobre Darius, sobre comunidade que construíramos, sobre humanidade preservada contra toda probabilidade. E Varus, para nosso choque coletivo, ouviu. Varus convocou certos prisioneiros para reunião privada. Eu estava entre eles. Ele nos estudou com olhos que haviam visto horrores além de compreensão, que haviam ordenado mundos inteiros queimados para salvar Imperium de corrupção. Vocês são anomalia, disse sem rodeios. Estatisticamente, deveriam estar mortos, convertidos, quebrados além de qualquer sombra de humanidade. No entanto, persistem. Nenhum de nós respondeu. Não sabíamos o que dizer.
Li relatórios sobre suas atividades. Continuou. Esta comunidade que formaram não é heresia tecnicamente. Não desafia a autoridade imperial, mas é irregular. Vamos ser punidos? Perguntou Marcos. Não. A resposta nos surpreendeu. Vão ser usados, ele explicou. Penitência máxima fora estabelecida como puramente punitiva. Mas Varus via potencial para algo diferente. Programa de reabilitação verdadeira. Não para todos. Alguns crimes não mereciam perdão, mas para aqueles cujas transgressões eram menores, cujo valor para Imperium poderia exceder seu valor como trabalho penal. Vocês provaram que mesmo em pior lugar, humanidade pode persistir, disse. Usarei isso, transformar este lugar de puramente punitivo em algo que realmente serve ao Imperium. Era oferta extraordinária, perigosa, cheia de armadilhas potenciais. Catherine articulou o que todos pensávamos. E se recusarmos? Varus a encarou. Então retornam às celas. Vivem resto de vidas como antes. Não sou benevolente. Ofereço oportunidade de servir. Nada mais. Servir como? Perguntei. Mentores para novos prisioneiros, ensinando-os não apenas a sobreviver, mas a manter humanidade, a emergir eventualmente como servos úteis ao Imperium, ao invés de recursos depletados. Era torção cruel. Transformar nossa resistência em ferramenta do mesmo sistema que nos quebrara. Usar nossa humanidade para alimentar maquinaria que nos consumira. Mas também era algo. Mudança. Propósito além de mera sobrevivência. Olhamos uns para outros, comunicando sem palavras. Pergunta não era se aceitaríamos. Era se poderíamos viver conosco se aceitássemos. Foi Marcos quem respondeu finalmente. Sob uma condição, disse. Registros são mantidos. Verdadeiros registros. De cada prisioneiro. Seus nomes. Seus crimes. Suas histórias. Não como números, mas como pessoas. Para que propósito? Perguntou Varus. Para que sejam lembrados. Para que quando morrerem, e todos morreremos eventualmente, existam algum registro de que viveram, que importaram. Varus considerou isso. Depois assentiu uma vez. Curtamente. Acordado. O que seguiu foram 3 anos de mudança lenta e dolorosa. Penitência máxima não se tornou paraíso. Ainda era prisão. Ainda era brutal. Pessoas ainda morriam. Ainda sofriam. Ainda eram quebradas por sistema projetado para quebrar. Mas tornou-se diferente. Novos prisioneiros ainda chegavam aterrorizados. Mas agora encontravam não apenas predadores, mas mentores. Pessoas que ensinavam não apenas sobrevivência, mas preservação de si mesmo. Trabalho nas forjas ainda era brutal, mas procedimentos de segurança melhoraram. Cuidado médico expandiu. Rações aumentaram marginalmente. A arena ainda existia, mas combates disciplinares tornaram-se mais raros, reservados para violações genuínas ao invés de entretenimento casual. E lentamente, tão lentamente que dificilmente percebíamos, propósito emergiu onde antes havia apenas desespero. Não éramos apenas prisioneiros mais. Éramos professores, guardiães, preservadores de humanidade em lugar projetado para erradicá-la. Era propósito cruel, torção de tudo que Darius defendera, mas era propósito de qualquer modo. Hoje marca meu 14º ano em penitência máxima. 14 anos desde que portas de ferro se fecharam atrás de mim. 14 anos desde que era professor em Tertius Prime. 14 anos desde que acreditava em justiça e redenção. Cabelo está completamente branco agora. Corpo marcado por décadas de trabalho brutal e violência. Mãos tremem de exposição química. Pulmões queimados por vapores tóxicos. Estou morrendo. Lentamente, mas inevitavelmente. Talvez mais 1 ano. Talvez 2 se tiver sorte. Mas olho ao redor da cela que compartilho agora. Não mais solitária, mas alojamento para mentores.
e vejo algo que nunca pensei ver em penitência máxima. Vejo propósito. Marcos na cama adjacente, lendo relatório médico sobre novos prisioneiros que precisam de tratamento. Sarah consertando equipamento que tornará trabalho amanhã marginalmente mais seguro. Catherine revisando cronogramas de mentoria, garantindo que nenhum novo prisioneiro caia nas rachaduras. Vejo humanidade perseverando onde não deveria existir. Não é vitória no sentido que Darius imaginava. Não mudamos sistema. Não libertamos ninguém. Não destruímos penitência máxima ou expusemos suas crueldades ao império mais amplo, mas provamos algo que sistema precisava negar. Que humanidade não pode ser completamente apagada. Que mesmo no mais escuro canto do Imperium, onde pessoas são reduzidas a números e recursos, escolha ainda existe. A escolha de lembrar. A escolha de ajudar. A escolha de permanecer humano mesmo quando toda a força do universo conspira para te tornar outra coisa. Às vezes escrevo cartas que nunca serão enviadas, para pessoas que provavelmente estão mortas, de mundo que pode não existir mais. Querida Elara, escrevo em pensamento. Se ainda estiver viva, se ainda se lembrar de mim, saiba que pensei em você toda noite durante 14 anos. Você tinha 7 anos quando me levaram. Apenas criança. Provavelmente não se lembra do rosto do pai agora. Provavelmente foi criada acreditando que eu era herege, traidor, indigno de memória ou amor. Talvez seja melhor assim. Mas quero que saiba, mesmo que nunca leia isto, mesmo que palavras existam apenas em minha mente, que cada escolha que fiz aqui, cada momento em que escolhi humanidade sobre sobrevivência, cada vez que ajudei outro prisioneiro ao custo pessoal, fiz pensando em você, imaginando o mundo que queria que crescesse, o Imperium que merecia habitar. Não consegui mudar esse Imperium. Não consegui reformá-lo ou melhorá-lo em qualquer medida significativa. Mas preservei pequeno fragmento de humanidade aqui nas entranhas de sua maquinaria. E se cada pessoa fizer o mesmo, se cada um de nós escolher humanidade onde quer que estejamos, não importa quão escuro seja o lugar, talvez algo melhor possa emergir. Algum dia, quando nenhum de nós estiver vivo para vê-lo. Novo prisioneiro chegou hoje, garoto, não pode ter mais que 18 anos, condenado por questionar decretos de recrutamento do Astra Militarum, por sugerir que taxas de mortalidade em sua unidade eram altas demais, que comandantes estavam desperdiçando vidas por ganho pessoal. Ele tinha razão, obviamente. Mas ter razão não importa quando contradiz narrativa oficial. Encontrei-o nas forjas durante turno de trabalho, mãos já sangrando de manusear componentes de metal áspero, olhos vazios de choque e descrença. Primeira semana é a mais difícil, disse-lhe. Voz áspera de anos respirando ar tóxico. Corpo precisa se adaptar, mente também. Ele me olhou. Vi reconhecimento em seus olhos. Não de quem eu era, mas de o que eu era. Outro sobrevivente. Outro fragmento de humanidade persistindo em inferno. Quanto tempo você está aqui? Perguntou. 14 anos. Horror atravessou seu rosto. 14. Como? Como você sobrevive tanto tempo? Considerei a pergunta. Como responder honestamente sem destruir a esperança frágil que ainda portava? Lembre quem você era, disse finalmente, repetindo palavras que Marcos me dissera décadas atrás. Segure algo de antes. Nome, memória. Qualquer coisa que te faça você ao invés de número. E se esquecer? Então nós lembramos para você. É por isso que estamos aqui. Por isso que sobrevivemos. Não apenas para nós mesmos, mas uns pelos outros. Vi compreensão despontar. Não aceitação. Ainda era muito cedo para isso. Mas reconhecimento de que poderia haver caminho através desta escuridão. Estreito. Doloroso. Mas caminho de qualquer modo. Qual é seu nome? Perguntei.
Detento 891. Não, interrompi. Seu nome. O que pais te deram? O que amigos te chamavam? Quem você era antes de se tornar número? Hesitação. Depois, quase sussurrando. Thomas. Thomas Vardes. Bem-vindo, Thomas, disse, colocando mão em seu ombro. Vou te ajudar a sobreviver isto. E mais importante, vou te ajudar a sobreviver, sendo ainda Thomas quando terminar. Lágrimas brotaram em seus olhos. Primeiro sinal de emoção real que mostrara desde chegada. Obrigado, sussurrou. Não disse o que pensava. Que 14 anos aqui me ensinaram que gratidão era prematura. Que sobrevivência tinha preço que não poderia entender ainda. Que pessoa que emergisse, se emergisse, seria fundamentalmente diferente de quem era agora, mas também seria ainda alguém, ainda humana, ainda digna de nome e memória e consideração. E neste lugar, isso era tudo que podíamos oferecer. Nos arquivos de penitência máxima, em sala trancada, que apenas Inquisidor Varus e sucessores podem acessar, existe registro. Não lista de números e estatísticas, mas livro. Manuscrito em milhares de páginas. Cada entrada escrita à mão por prisioneiro que aprendeu a escrever, ou por mentor que registrou suas palavras. Detento 779.588. Nome. Eu nunca soube seu nome verdadeiro antes de morrer. Crime. Sedição política, expectativa de sobrevivência. 8 a 12 meses. Sobrevivência real. 14 anos, 3 meses. Contribuição. Mentor. Professor. Preservador de humanidade. Notas. Ajudou a estabelecer sistema de mentoria que transformou penitência máxima de puramente punitiva em programa de reabilitação parcial. Ensinou 147 prisioneiros. 89 sobreviveram para serviço útil ao Imperium. Morreu de insuficiência respiratória aos 52 anos. Últimas palavras. Lembrem-se uns dos outros. Detento 779.623. Nome: Marcus Flavian. Crime: falsificação de documentos militares. Expectativa de sobrevivência: 2 a 3 anos. Sobrevivência real: 11 anos, 7 meses. Contribuição: médico, curador, amigo. Notas: estabeleceu primeira clínica médica não oficial em penitência máxima. Tratou milhares. Salvou centenas. Convertido em servidor médico após colapso físico, tornar trabalho manual impossível. Retém memória parcial de serviço anterior. Ainda tenta curar quando pode. Detento 779.801. Nome: Sarah Chen Crime. Falha em denunciar heresia. Expectativa de sobrevivência: 6 a 10 meses. Sobrevivência real: 13 anos, 1 mês. Contribuição: professora, engenheira, guardiã. Notas: desenvolveu protocolos de segurança que reduziram fatalidades nas forjas em 34%. Treinou 203 prisioneiros em habilidades de sobrevivência. Morreu salvando novo prisioneiro de acidente industrial. Corpo não recuperado, consumido por fundição. E assim continua. Página após página. Nome após nome. Vidas que teriam desaparecido sem rastro, agora preservadas em tinta e papel. Não é muito. No grande esquema do Imperium, com seus trilhões de almas, seus milhões de mundos, seus milhares de anos, estas vidas individuais são menos que pó, mas estão registradas, lembradas, testemunhadas. E enquanto alguém se lembrar, enquanto o registro existir, enquanto história for contada, eles viveram, importaram, fizeram diferença em canto escuro de galáxia que preferiria esquecê-los. Esta é verdade sobre penitência máxima, que ninguém fora de seus muros entende. Não é apenas prisão, é teste de tudo que Imperium afirma ser, de todos os ideais que proclama, de toda a humanidade que alega proteger. E nesse teste, Imperium falha, repetidamente, brutalmente, completamente. Mas nós
Prisioneiros, esquecidos, descartáveis, nós não falhamos. Mesmo quando tudo foi tirado. Mesmo quando reduzidos a números e recursos. Mesmo quando torturados, quebrados, transformados em coisas que mal reconheciam própria humanidade. Escolhemos lembrar. Escolhemos ajudar. Escolhemos permanecer humanos. Não porque era fácil. Não porque oferecia recompensa. Não porque mudaria destino ou aliviaria sofrimento. Mas porque era escolha. A única que permanecia quando todas as outras foram roubadas. E nessa escolha, tão pequena, tão insignificante no vácuo cósmico, reside algo que nenhuma força no universo pode destruir completamente. A capacidade humana de encontrar significado, mesmo em sofrimento sem sentido. De criar luz mesmo em escuridão absoluta. De amar mesmo quando o ódio seria mais fácil. Esta é minha história. História de penitência máxima. História de milhares que passaram por suas portas e nunca deixaram. Alguns sobreviveram, maioria não. Mas todos importaram. Porque no fim, não somos números, não somos recursos, não somos estatísticas em manifesto burocrático. Somos humanos, imperfeitos, quebrados, persistindo contra todas as probabilidades. E enquanto um de nós se lembrar, enquanto história for contada, enquanto registro for mantido, nenhum poder, nem império, nem caos, nem morte em si pode apagar completamente isso. A carne é fraca, mas a vontade persevera. Não através de ferro ou aprimoramento, mas através de escolha. Sempre através de escolha. Último registro no arquivo de penitência máxima. Autor desconhecido. Data. Desconhecida. Importância. Absoluta.